Bom, para falar de derby aqui na Bandeirantes, o Danilo Sacramento é o nosso convidado. Ele que já jogou dos dois lados, jogou derby pelo Guarani e jogou derby pela Ponte Preta. Ô Danilo, prazer em falar com você mais uma vez. Eu queria que você iniciasse a respeito desse clima de derby, né? Você que sentiu o clima dos dois lados. Como que é o clima de derby na semana de derby? Prazer tê-lo conosco aqui na Bandeirantes mais uma vez. Prazer é todo meu, Breno. Agradeço aí do convite para falar do derby. Acho que foi legal. Participei de três, né? Um pela Ponte em 2006, Campeonato Paulista, 2-2, um jogão. E depois com o Guarani 1-1 no Moisés Lucarelli. E depois na semifinal nós ganhamos de 3-1, né? Um jogão histórico. Preparação nossa sempre foi muito boa, né? Acho que é um derby para a cidade, a torcida, os dois torcedores, tanto de Ponte quanto do Guarani. é, Gostam demais do derby, então eu tive esse privilégio aí, a preparação nossa sempre foi muito boa, a concentração triplica, né? Porque a gente fala, não que nos outros jogos a gente não tenha concentração, mas derby é derby, então a concentração acaba triplicando. E vamos relembrar um pouquinho, né, jogo a jogo desses jogos que você participou, porque esse primeiro que você jogou pela Ponte Preta foi um derby especial, até porque o Jean, pela Ponte, enfrentou pela primeira vez o Guarani, né? O Jean goleiro, que era o principal ídolo do Guarani na época. Aí a Ponte contratou o Jean, enfrentou pela primeira vez, teve o gol de bicicleta do Edmilson logo com 1 minuto de jogo. Depois o Bilu fez um gol com 3 minutos, o Guarani estava ganhando bem. E a Ponte empatou o jogo com o Elson, depois fez com o Luciano Baiano que, igual você, jogou dos dois lados, derby, né? Jogou pelo Guarani, jogou pela Ponte Preta, e a Ponte quase virou esse jogo, né? O que que você se lembra dessa partida? Perfeito, foi o que você falou. Nosso início foi muito ruim. O Vadão era nosso treinador, né? E depois no intervalo ele acaba falando que demos muita bobeira, né? Claro que o time do Guarani também é muito forte, mas o Edmilson fez um golaço de bicicleta, deu uma atordoada logo no início, né? A gente brinca, né? A gente não estava esperando e logo depois, igual você falou, o Bilu fez 2-0, mas aí depois nós acordamos, tivemos uma reação muito boa. Depois eu acabo chutando uma bola na trave também, quase viramos o jogo. Foi um jogo espetacular, um jogo com muitas emoções aí para os dois lados. A respeito do Vadão, o Vadão era o rei dos derbys, né? Aliás, o Vadão, curiosamente, foi técnico seu nesse derby e depois foi técnico seu nos outros dois derbys. Qual que era o diferencial do Vadão no derby? A Vadão era um cara simples, né? Um cara que ele jogava, não tinha medo, nos passava uma confiança muito grande. Acho que isso fazia muita diferença, porque o derby realmente, como eu falei, é especial, é diferente. Porém, o Vadão deixava todos os atletas tranquilos, levava a gente 3, 4 dias antes para os hotéis para concentrar, fazia brincadeiras, bingo à noite para a gente se distrair, né? Pra você não ficar só pensando em derby, apesar de ser jogo importante, mas ele deixava o foco ali para sexta-feira, pré-jogo, montava as preleções, né? Cara espetacular, que o meu respeito por ele será eterno, que Deus o tenha, um cara que me ajudou muito, tanto na Ponte quanto no Guarani, e espetacular, um cara que terá meu carinho sempre. Hoje estou começando também a carreira como treinador, me espelho muito nele. E para jogar um derby, como que você vê em relação ao psicológico do jogador? Eu acho que até jogador experiente tem um friozinho na barriga ou chega a tremer, né? Principalmente se você joga na casa do adversário ou joga em casa, mesmo com a pressão da torcida. A gente brinca com o friozinho na barriga, ele é bom, né? Até começar o jogo. Depois que começa, aí já passa. Você fica assim, ansioso, querendo fazer bom jogo. Mas aí a hora a bola começa a rolar, a concentração já triplica, como eu falei, né? E aí você consegue desempenhar. Esse jogo em especial, nós acabamos sofrendo esse duro golpe no início do jogo, né? Foi muito difícil. Mas conseguimos, né? Você vê que a força mental do grupo, o Vadão nos passava essa confiança. Foi muito bom, nós conseguimos empatar e depois quase virar.
Agora, o outro derby que você disputou, o segundo, no caso, que foi a primeira fase do Campeonato Paulista, também foi um derby recheado de emoção, que a Ponte saiu na frente, a Ponte teve até a possibilidade de fazer um gol de pênalti. Eu me lembro, eu estava cobrindo esse jogo, estava cobrindo a Ponte pela Bandeirantes. O pênalti que o Guilherme bateu foi lá no meu pé, a bola rasteira no canto direito, no gol de entrada do Majestoso. E o Fumagalli, no fim do jogo, foi marcar o gol de pênalti para empatar a partida, né? O que que você se lembra desse jogo também? Esse foi meu primeiro jogo, né? Meu primeiro derby, né? Porque eu tinha jogado, como você falou, pela Ponte e fui enfrentar a Ponte lá no Moisés, minha casa, né? Tive 3 anos atuando pela Ponte, 2004, 5, 6. Então foi uma sensação totalmente diferente. A torcida acaba pegando um pouquinho a mais no pé, né? Mas como você falou, foi um jogo com muitas emoções. Time da Ponte muito bom, treinado pelo Gilson Kleina, Roger, Cajá, João Paulo. Nosso time também muito bom, Domingos, Fumagalli. Eu, Wellington Monteiro, Neto. Então, assim, foi um jogo muito equilibrado, onde a Ponte teve, sim, as melhores chances. E aí, como você citou, né? Fumagalli, com toda a frieza, no finalzinho do jogo saiu um pênalti e ele acabou empatando o jogo para nós. Aliás, depois aquele jogo, a semifinal do Campeonato Paulista, eu acho que vocês não poderiam imaginar que uma semifinal fosse se encontrar da maneira como foi no Brinco de Ouro, né? Nós enfrentamos o Palmeiras nas quartas, ganhamos e o Corinthians enfrentaria a Ponte. E aí nós ficamos ali, né, no vestiário, comentando, falando, todo mundo, a Ponte está ganhando. Aí o próprio Vadão, me lembra até hoje, falou assim: bom, ótimo, melhor a Ponte do que o Corinthians. A Ponte fez a parte dela e agora vamos pro derby, né? E foi um derby espetacular. A Ponte também saiu ganhando. Teve chance com o Roger de fazer 2-0. O Emerson faz uma linda defesa, me lembro perfeitamente. Fumagalli acaba machucando o nosso craque, né? E aí o Vadão, iluminado, colocou Medina. Eu acabei dando uma assistência muito boa para ele. Ele acabou fazendo o segundo gol e nós ganhamos de 3-1. Esse derby aí será lembrado para sempre, não tem como. Uma semifinal de Campeonato Paulista, um jogo espetacular, duas equipes muito boas. Relembrando no passado, né? Porque todos falam, né? Ponte e Guarani sempre foram reveladores de craque, e nesse derby aí na semifinal provou isso, duas grandes equipes. E o que que passou pela sua cabeça, Danilo, a hora que o Fumagalli se machucou e a Ponte estava ganhando o jogo? Eu acho que para a maioria das pessoas, eu também estava nesse jogo, eu pensei, "Ih, já era, a Ponte já passou para a final." O que que você pensou naquele momento? E a gente confia no Vadão, né? Porque assim, quando você perde um ídolo, um craque, uma referência dentro do campo, e realmente não tinha substituto. Fumagalli é insubstituível, um craque, um cara de bola parada, decidiu jogos para nós muitos no campeonato, né? Então a gente falou, o Vadão sabe o que faz, né? E ele acabou colocando o Medina, que nem era muito a função dele ali, um meia, ele jogou mais lateral algumas partidas, então o Vadão colocou ele e você vê o brilho, a histórico que o Vadão sempre teve de colocar essas pessoas aí e acabou sendo muito feliz. Nós conseguimos fazer também uma partidaça e conseguir vencer 3-1, um jogo muito equilibrado, um jogo muito bom. Então, o Vadão tem muito mérito nisso. Nós confiamos nele, né? Então, isso ficou provado. Aliás, você até citou, né, da assistência. Muita gente se lembra dos gols do Medina, mas a assistência no primeiro gol ali próximo do tobogã, do lado direito, foi sua assistência para o Medina, né? Eu estava até assistindo os lances ontem. Perfeito. O Fabinho faz um lançamento de 40 metros, uma linda, inverte lá para mim. Aí eu levo a bola, como você falou, lá do lado do tobogã, no gol lá dos visitantes, né? E aí eu jogo para trás, o Medina só vem e chapa no contrapé do goleiro e foi um belo gol. Acho que nosso time ali ganhou muita força, né? Porque, como você falou, né? A referência foi perdida, mas Medina faz esse gol, dá confiança, depois ele faz outro gol, né? E que nos dá uma tranquilidade maior aí nesse derby, como eu citei, né? O time da Ponte também muito forte, Roger, Cajá, João Paulo, conseguimos dar aquela aliviada e vencer esse derby. Aliás, você como jogador, é diferente você se preparar, até mesmo não só na semana, mas no dia e entrar em campo. Por exemplo, a Ponte enfrentando adversários da Série C, o Guarani enfrentando adversários da Série C, mas quando chega no dia do derby, na semana do derby,
Como que você vê a diferença na preparação, a diferença na pré-eleição? O que que tem de diferente? A gente vê de fora, né? Mas você que já vivenciou e viveu de dentro. É como eu falei, né? A semana ela fica diferente. O próprio Vadão fazia a semana leve, porém, como você falou, né? As preleções mostrava os pontos fortes, os pontos fracos. Não tentava dar tanta ênfase já na segunda, terça-feira, para não ficar aquela pressão. O derby já é uma pressão, né? Então ele deixava os jogadores muito à vontade. Eu vivenciei os três derbys gratificante com o Vadão como treinador, então isso foi muito bom, né? Eu não sei os outros treinadores como fazem porque não peguei, porém, conversando com alguns amigos, eles acabaram citando que o Vadão deixa a semana leve, aí chega na quinta, sexta-feira, ele já começa a montar a preleção, montar como joga o adversário, então isso foi de suma importância aí para a gente ter esse foco, ter esse objetivo que foi ganhar esse derby histórico, então acho que mérito de todos, porém, acho que treinador tem muita parcela nisso, porque ele fazia brilhantemente. E o Gersinho também era um cara como se fosse o guru e o braço direito do Vadão, né? O Gersinho é aquele cara agregador, companheiro, vinha. Eu me lembro esse ano, nós acabamos perdendo 3-0 a segunda rodada lá em Mogi. A imprensa inteira detonando nós, time de velho, time que não sei o quê, porque é o Wellington Monteiro, Domingos, Danilo, Fábio Bahia, Fumagalha, tudo nego de 30, 32, né? Então nós fomos muito surrado. E ele vinha com aquele jeitão dele. Teve um dia que nós lavamos roupa suja. Ele falou: hoje eu nem quero que treine, nem tenha treino, fiquem vocês aí. Então o Gersinho era de suma importância, era o braço direito do Vadão, um cara que agregava muito. Depois eles acabaram separando, fiquei triste pra caramba, porém, cada um na sua, na sua parte. Hoje o Gersinho também a gente se fala, é um cara que eu tenho um carinho, porque sempre foi auxiliar do Vadão. Na Ponte também peguei ele e no Guarani. Então tenho um carinho muito grande e hoje em dia consigo falar com ele. E você acha que, pelo que você está vendo dos dois times à distância, Guarani e Ponte, o que que você pode falar desse derby que vem pela frente? O Guarani cresceu muito na competição e a Ponte se manteve lá em cima durante toda a competição, né? Eu acredito num jogo equilibrado. Como você falou, o Guarani vinha muito mal, o time capengando realmente, e agora melhorou. Eu acho que a Ponte já está mais sólida, vai ser acho que um jogo muito equilibrado. Acho que a Ponte um pouquinho de favoritismo, é bem pouco, ali vamos dizer assim, 55-45, mas o Guarani sempre tem essa força aí, e agora, como você citou, né, retomou, está bem, está subindo no campeonato, vai ser um jogo muito equilibrado. Agora, para finalizar com você, eu queria que você falasse um pouco do seu momento, né? Porque você foi um grande jogador pelos clubes que você atuou e você, curiosamente, é de Araras, começou no União São João como treinador e agora começando a carreira como treinador efetivo, você já foi auxiliar, né? Mas efetivamente no próprio União São João, que é um time que todo mundo gosta bastante, né? União São João que chegou a jogar a primeira divisão do futebol nacional, revelou muitos jogadores, é um time muito importante da nossa região que precisa voltar a figurar lá em cima. Mas como que você está se sentindo agora como treinador? É um momento único, né? Feliz demais, como você falou. Comecei como atleta aqui, revelou Roberto Carlos, que é o maior de todos, né? E eu tive esse privilégio de poder agora também na Série 3, quando o Rafael acabou saindo, assumir como treinador interino. Depois ganhamos 2 jogos, me efetivaram. Agora nós estamos jogando a Copa Paulista, um campeonato também que dá a vaga à Série D ou Copa do Brasil. Como você falou, União São João jogou Série A de brasileiro, foi campeão da Série B em 96. Eu ia no campo assistir, né? Porque eu sou daqui. Gosto do União São João, então está sendo um momento único, estou aproveitando demais, estou podendo é, juntar um pouquinho de cada treinador, né? Peguei Vanderlei Luxemburgo, Vadão, Antônio Lopes, Giampiero Gasperini lá no Genoa da Itália, caras que agregaram demais para mim como atleta e agora eu estou podendo passar também para os meus atletas tudo essa parte que eu aprendi, então está sendo muito legal e eu estou feliz demais. Ô Danilo, muito obrigado pela entrevista. Boa sorte para você como treinador. E é claro que a gente espera até bater mais papos em breve para falar do União e para falar, quem sabe, de mais derbys na sequência da Série C, porque a gente pode ter mais dois clássicos em Campinas na próxima fase, né? Conte comigo, estou sempre à disposição. Já participei também do programa.
sou super aberto. Araras é perto de Campinas, isso é um privilégio, né? E um abraço, Breno. Obrigado pela lembrança de poder falar do derby. E mande um abraço para todos os meus amigos aí, que eu tenho um carinho muito grande por todos.